dia, galera. Bom dia, pessoal. Hoje, 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil. Segunda-feira, feriado. Iniciando aí a 4ª temporada da Jornada Leg. Nosso episódio número 1. Bem-vindos aí, todo mundo, pessoal. Bom dia, Zizi, Eliane, Rezinha, minha sobrinha linda. Bom dia, Fausto. Flávia também já passou por aqui. Bom dia, Luiz. Grande. Bassani também chegando. Bom dia, Val. Maravilha, pessoal. Excelente. Depois de um final de semana intensíssimo, com uma galera da pesada, fazendo aí a Jornada Sherpa, que foi muito legal, muito legal. Vou falar sobre isso também. Muito bom, galera. Estamos aí começando a 4ª temporada da Jornada Leg, usando um tema aí bem inspirador aí. Bom dia, meu batera. Vamos lá então, vamos começar. Meia horinha apenas. Botem peso nisso, né? Então, vários escaladores aí participaram da Jornada Sherpa aí nesse final de semana. Foi muito bom, galera. Muito bom. Uma experiência muito intensa, muito bacana. E deu tudo certo, funcionou tudo muito bem. E agora temos uma jornada aí até conquistar, cada um de nós, o nosso Everest, né? Cada um tem aí o seu próprio Everest e vai trabalhar para conquistar esse Everest aí. Bom, primeiro, bem-vindo todo mundo. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todos. É a nossa 4ª temporada da Jornada Leg começando. A gente começou essa iniciativa em 18 de maio desse ano, ali no meio da pandemia. A coisa começou a pegar volume, aí fizemos aí maio, junho, depois fizemos a 2ª temporada em julho, depois a 3ª temporada em agosto e agora a 4ª temporada começando agora dia 7 de setembro e vamos até o dia 30 de setembro, pessoal. E esse mês a gente vai falar sobre virtudes. Nós vamos discorrer sobre várias virtudes humanas, inspirados aí pela Ordem dos Templários, contar um pouquinho essa história muito superficial. Inclusive estou com a camisa dos Templários, né? Essa aqui é a roupa que os Templários usavam. E vou explicar um pouquinho isso para criar um contexto, e a partir de hoje ainda a gente já entra na primeira virtude e vai discorrendo sobre as principais virtudes dos Templários, as 7 principais virtudes, depois entre outras virtudes humanas, que vêm de outras inspirações também, né? As 7 virtudes capitais, que contrapõem ali com os 7 pecados capitais. E com qual a intenção, pessoal? Com a intenção de valorizar e de destacar que nós somos seres repletos de recursos internos, de recursos interiores. E as virtudes são recursos interiores. Assim como os vícios também são recursos interiores. E como é que eles se manifestam? Se manifestam nos comportamentos. A diferença é que as virtudes te levam a comportamentos que te melhoram, que te tornam alguém melhor e que, portanto, te ajudam inclusive a atingir resultados na vida, e os vícios te tornam uma pessoa pior, porque vai te afastando dos resultados, da felicidade, do bem-estar, da confiança, e aí você vai colhendo resultados, né? E quem já me conhece um pouco mais de perto sabe que a ideia não é valorizar, por assim dizer, virtudes e maldizer os vícios, mas entendendo que utilizar virtudes ou vícios traz consequências, né? Talvez em algum momento a gente vai ver nas nossas conversas que um vício faz sentido, né? Não um vício contumaz, mas uma palavra que representa um vício e que num dado momento da sua circunstância pode ser importante você ter raiva, pode ser importante você ter uma fraqueza, entende? Nós vamos relativizar um pouco isso e não absolutizar todas as coisas, né? Mas vamos falar da nossa live de hoje, e depois no final eu conto um pouquinho como é que foi a Jornada Sherpa,
e quais vão ser os próximos passos disso, e quando vai ser a segunda edição. Já tem uma data provável para a segunda edição da Jornada Sherpa. Então, se você estiver pensando em participar, putz, já bota na tua agenda, porque a ideia é fazer a segunda etapa da jornada, a segunda edição da Jornada Sherpa, provavelmente em novembro. Estou até pensando em mudar o nome para Desafio Sherpa, para não confundir com Jornada Leg, né? Eu mesmo me confundo às vezes, imagina quem não está muito próximo disso. Mas vamos lá, pessoal. O que é a Ordem dos Templários? Tem uma música da Legião Urbana chamada Ordem dos Templários, uma das poucas músicas da Legião que são instrumentais, não tem letra, só tem melodia, né? E a Ordem dos Templários, ela nasceu na época das Cruzadas, lá pelo século 10 e 11, 12, nasceu no século 10, 1118, e tinha como objetivo proteger os cristãos que faziam o caminho para Jerusalém, né? Os cristãos, no determinado momento em que Jerusalém foi reconquistada pelos cristãos, voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém, e principalmente num trecho ali entre Jafá e Cesareia, onde havia muitos roubos, muita violência. Então se compôs, né, a partir de uma pessoa, o primeiro membro, deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui, acho que era Hugo de Payens, né? Foi o primeiro membro da Ordem dos Templários, que montou essa ordem militar de cavalaria, que tinha subordinação ao Papa, né? Cujo objetivo era proteger os cristãos que faziam a peregrinação a Jerusalém, principalmente naquele trecho entre Jafá e Cesareia. Então a ideia era proteger esses cristãos, né? Ele se estabeleceu originalmente no Monte do Templo, onde estava ali localizado o Templo de Salomão, por isso que o nome da ordem é a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Esse é o nome completo da Ordem dos Templários. Pauperis Commilitones Christi Templici Salomonici, em latim. E então a regra, né, a regra principal dos Templários, que eu não vou dizer exatamente qual é. Então, o primeiro grão-mestre dos Templários foi o Hugo de Payens, e o último grão-mestre foi o Jacques de Molay, que inclusive inspira muitas lojas maçônicas com o seu nome, né? Uma parte da maçonaria coaduna dessas virtudes dos Templários. Inclusive, fiz uma palestra para um grupo de jovens de uma loja maçônica, que tinha essa alcunha de de Molay. Era um grupo chamado de Molay, em homenagem ao Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários. E a regra inicial nasce de um salmo, o salmo, se eu não me engano, o salmo 115, 1, que fala do seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas pela glória do teu nome. Non nobilis domini, non nobis, sede nominium tua de glorarium. Então a ideia é essa, né? Não é a nós, Senhor, não a nós, mas em nome da tua glória, né? Mas pela glória do teu nome. Então a ideia dos Templários é defender a ideia do nome de Deus. Essa é a história, né? Essa é a história. O que isso me comove? O que isso me conecta? O que isso me impacta? Me impacta porque os Templários trabalham e suportam a sua existência com base em 7 pilares, né? E essa é uma pergunta que eu fiz ontem no meu Instagram, né? Sobre quais bases a sua existência está apoiada, né? É uma pergunta que eu queria que você pensasse e refletisse um pouco sobre ela. Sobre quais bases a sua existência está apoiada? Porque eu conheço pessoas cujas bases estão apoiadas em emprego, aí se ele perde o emprego, ele perde a base. Em pessoas, aí se essas pessoas vão embora ou morrem, ele perde a base. Em hobbies, aí se o hobby acaba ou ele não pode mais praticar, a base rui e ele cai. Então a ideia é
convidar você a refletir sobre bases que sejam valiosas e que sejam expressas em valores que são valores internos e não valores externos. Porque se é valor externo, quando ele não existe, ele rui, e quando ele rui, você cai junto, né? Então as 7 virtudes, as sete virtudes do Templário são fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza e temperança. Nós vamos falar dessas 7 virtudes de hoje até o 7º dia até a próxima terça-feira. Depois da próxima terça-feira, a gente vai falar de outras virtudes que estão dentro aí da nossa cultura humana, né? Da nossa história humana. Tem as virtudes que se contrapõem aos pecados capitais, algumas delas, inclusive, estão dentro dessas 7 virtudes dos Templários, e tem outras virtudes que, para completar o mês, eu escolhi ali algumas que eu acredito que sejam importantes, e a gente vai discutir e conversar um pouco sobre elas e fazer um contraponto, né? E, obviamente, convidar você a fazer uso, né? A sacar essa virtude. Por quê? Porque, acredite você ou não, essa virtude está dentro de você. Assim como o vício também está dentro de você. A questão é como é que você vai usar, ou como é que você vai fazer uso dos estímulos externos para você saber e decidir quem que vai ser disparado dentro de você, se o vício ou a virtude. Então, para cada virtude que a gente for conversar, vamos também falar um pouquinho do contraponto, do lado sombra dessa luz, né? Então, e isso é que nos torna humanos, né? O lado luz e o lado sombra. Na jornada Sherpa, que fizemos agora de sexta, sábado e domingo, começou na sexta às 9 da noite, foi até às 11 da noite, depois continuou no sábado, do meio-dia a gente foi até às 8 da noite, e ontem das 10 às 18 horas, foi muito legal, galera, foi muito bom mesmo. Então nós falamos muito sobre isso, né? Se você quer encontrar a luz, se prepare para encontrar a sombra, porque se há luz, né? Você está vendo que tem uma luz na minha cara aqui, se há luz, há sombra, percebe? Então, se você não quer encontrar a sombra, não se atreva a buscar a luz, porque na hora que você acende a luz ou joga a luz sobre algo, esse algo projeta uma sombra. E esse é o teu contraponto, é o meu contraponto. Na medida que eu tenho uma virtude, eu sei que é uma virtude porque ela é contraposta contra um vício, contra uma sombra. Se eu tenho uma luz, eu tenho uma sombra. Faz sentido isso, pessoal? Se fizer sentido, manda um joinha aí para eu poder checar e saber que eu estou me fazendo entender, né? Isso, galera, eu esqueci de falar, vai clicando no coraçãozinho aí pra gente criar um algoritmo bacana e aumentar o número de seguidores aí na página. E lembrando, hoje eu só estou transmitindo a partir de agora só via Instagram, tá? Parei de transmitir pelo Facebook porque o Facebook tá muito complicado. Bom, galera, então olha só, qual é a primeira virtude que a gente vai conversar? Nós vamos conversar sobre a primeira virtude, que a primeira virtude é a fé. E aí eu vou convidar você, primeiro, a fazer um exercício, um esforço, para procurar desconectar fé de religião, né? Um exercício, nada de muito doloroso. Luiz, mas eu não consigo. Cara, é só um exercício. Você consegue sim, né? Procurando principalmente começar a construir um conceito. A galera da Jornada Sherpa sabe disso muito bem agora, né? Eu tenho fé. Legal, você tem fé? Tenho. Então tá, então me explica. O que é fé? Entendeu? Legal, Cláudio, show de bola. Vamos falar de virtudes e vamos falar também do contraponto dela, para as pessoas poderem com clareza escolher o que vão usar, se é virtude ou vício, se é a luz ou a sombra, né? Mas legal, valeu pelo estímulo aí, valeu pela motivação, pelo incentivo aí. Então veja, importante, pessoal, construir um conceito para isso. Então o que é fé? E por que é importante construir um conceito? Para que eu possa conversar com o meu neocórtex e poder ter um entendimento disso. A razão na fé. Santo Agostinho falava muito sobre isso. A razão na fé. Fé e razão não podem se dissociar, porque ambas são feitas, segundo ele, por Deus e ambas estão presentes no homem, no ser humano. Então, a fé, a palavra vem do latim fides,
né? Que significa que dá origem à fidelidade, à confiança, a acreditar, né? Santo Agostinho tem um conceito para a fé que eu acho espetacular. Santo Agostinho diz que fé é acreditar naquilo que você não vê, até que a recompensa começa a ser você ver aquilo que você acreditou, né? Então olha só, pessoal, me fala uma coisa. Todas as coisas que você consegue ver, todas as coisas que você consegue ver hoje, nesse momento, olha ao seu redor. Olha onde você estiver, olha ao seu redor. Ao olhar ao seu redor, todas as coisas que você agora vê nasceram pela primeira vez, apareceram pela primeira vez aonde? Eu vou esperar alguém responder. Aonde isso tudo que você vê ao seu redor? Se você está perto de uma janela e olha lá embaixo, você vê carros, e você vê um carro especificamente, aonde aquele carro apareceu pela primeira vez? Quem vai responder aí? Vamos lá, galera. Vamos lá que o tempo está passando. Ninguém vai responder? Não acredito! Aonde aparece pela primeira vez? Isso, André, isso. Aparece na sua mente, aparece na sua imaginação. Você cria uma imagem daquilo. E quando você cria uma imagem daquilo, você pode pensar o seguinte: cara, eu vou fazer esse negócio. Na mente de alguém, na imaginação de quem criou, na consciência de alguém. Entende? Então aparece no mundo etéreo, aparece no mundo intangível. E aí o que faz aquela pessoa realizar aquela obra? O que faz aquela pessoa realizar aquela obra é a crença inabalável de que aquela obra é possível de ser realizada. O nome disso, galera, é fé. Entende? Eu não preciso ter uma religião para ter fé. Mas se eu tiver uma religião, a fé passa a ser um instrumento natural dessa religião. Religião como sendo um sistema de práticas que me tornem alguém melhor, né? Então veja, uma vez eu falei aqui numa das lives sobre o mundo das ideias e o mundo das obras, né? Platão tinha a noção clara de que que antes de um mundo terreno, um mundo mundano, um mundo de obras, havia o mundo das ideias. E que o mundo das obras nada mais era do que reflexo do mundo das ideias. Já Aristóteles tinha a ideia de que não, que o mundo era tangível. Então um complementava o outro, porque na verdade quando você tem uma grande ideia e você, com a sua fé ou a partir da sua fé, você realiza essa ideia, você construiu a partir de um mundo das ideias, o mundo das obras. E quando você une o mundo das ideias com o mundo das obras, você faz uma ponte entre o mundo das ideias e o mundo das obras. Você se torna um pontífice. Sacou? Você se torna um pontífice. E qual é a força que você vai usar para fazer a ligação do mundo das ideias com o mundo das obras? A fé. Uma crença inabalável de que aquilo que você acredita é realizável. Entende, pessoal? Então, a fé é um grande instrumento para você atravessar tormentas, atravessar momentos delicados, para você atravessar essa pandemia, né? Tem uma música do Rapa muito legal, que até menciono um trecho dela no livro O Modelo do Pensador, que fala isso, né? Se você tem fé, você já tem uma grande vantagem, você já parte na vantagem. E para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então veja, Luiz, você está querendo dizer então que eu tenho que ter fé? Não, você não tem que ter nada. Mas se você quiser ter fé, ela está disponível para você, basta você começar a praticar. E como praticar a fé? Começar a acreditar um pouco mais nas coisas. Qual que é o contraponto da fé? É o ceticismo, né? É aquela pessoa que não acredita em nada, que não confia em nada, que não é fiel a nada, que não acredita em nada, que não se compromete com nada, entende? E está errado isso? Não vou dizer que está errado, mas vai ter consequências. Lembra desse nosso posicionamento, desse meu posicionamento? Não vou entrar no mérito com você ou com quem quer que seja, se está certo ou se está errado. Esse mérito eu tenho comigo. Eu tenho dentro de mim o meu julgamento sobre mim mesmo, né?
e defino, olha, entrar com fé agora é certo, entrar com ceticismo agora é errado, ou entrar com ceticismo agora é o certo. Porque se eu vou num lugar onde as pessoas começam a falar de umas coisas que não fazem sentido para mim, eu vou ficar meio cético em relação àquilo. Por isso que uma ideia aqui, pessoal, é relativizar um pouco essas questões e não absolutizar isso, né? A fé é boa e o ceticismo é ruim. Depende do que você tem fé. Se você tem fé em coisa ruim, não sei se vai ser bom você alimentar essa virtude, né? Faz sentido o que eu estou falando, turma? Se fizer sentido, manda um joinha aí para mim, só para eu poder calibrar a percepção. Então a fé consiste nisso, pessoal, é um baita recurso. Um baita recurso. Então você tem um projeto pessoal de montar um negócio, por exemplo. Quantas pessoas fazem isso acontecer exclusivamente em função da fé que ela alimenta, da fé que ela acalenta? E para que e a fé não é só importante para te estimular a realizar esse sonho, como ela é fundamental para te levantar quando você cair nisso. Porque até você realizar o sonho, a gente pode chamar o sonho de sucesso, esse sucesso é uma sucessão de fracassos. Então não há que se maldizer o fracasso. O fracasso é uma página lida e aprendida de uma lição, que quando completada, redunda no sucesso, redunda na realização, redunda na obra. O Jean fala aqui, como que eu diferencio fé de crença? A fé é uma forma de expressar a crença muito ligada a uma dimensão espiritual, né? Consagradamente falando, né? Eu posso ter crença em Deus e posso ter fé em Deus. Eu posso ter crença de que o meu time vai ganhar, mas aí eu não vou usar muito a fé para isso. Embora pessoas até falem, não, eu tenho fé no meu time, né? Mas a fé é uma palavra que está muito ligada a um contexto mais espiritual, a um contexto mais religioso até, que fala de fidelidade, vem de fides, né? E lá atrás, né? Bem lá atrás, se esperava a fidelidade dos discípulos, se esperava a fidelidade dos apóstolos, então conectou a palavra ao ambiente religioso. Mas eu posso dizer que a fé é uma crença. E o que é uma crença? É tudo aquilo que eu acredito e transformo em verdade. Então, se eu acredito na fé, a fé é uma crença qualificada. Não é uma crença genérica, é uma crença qualificada. Então, se eu estou conversando com Deus, eu não converso com Deus em crença, eu converso com Deus em fé. Tudo bem? É uma especialização da crença, é uma crença qualificada para um determinado contexto, né? O Bassani está falando aqui o seguinte, se acreditarmos em Deus, podemos cair 1 milhão de vezes, que vamos levantar 1 milhão e uma vez. Ok, essa é a crença do Bassani, né? A qual eu coaduno, a qual eu compartilho. Mas eu não sei se todo mundo pensa nisso. E a ideia não é separar, a ideia é conectar, né? Pode ter alguém que não confia em Deus aqui e que possa fazer sentido o conceito de fé também. Aliás, pode ter alguém que inclusive não tem nenhuma conexão com nenhuma religião, nenhuma linha ou filosofia espiritual. Esse alguém pode ter fé? Pode ter fé, né? Ele pode acreditar em algo veementemente, né? A ideia não é separar ou dogmatizar, pelo menos não da minha parte, né? A ideia é você pensar, é refletir. Até se você confia e acredita em Deus, se perguntar, por que eu acredito em Deus? Quem me ensinou isso? Isso é uma escolha minha ou eu estou seguindo a linha de alguém? Pensa nisso, para que a sua fé seja despojada de viés e de comando. Senão você vai ser manipulado, mesmo pela sua própria fé, e talvez manipulado pela sua própria mente. Essa é uma reflexão importante, turma, para se fazer, né? Que sua fé seja voluntária, que sua fé seja uma fé de sua própria escolha, e não uma fé imposta. Aí eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Buda, eu tenho que confiar... Na verdade você não tem, porque te foi dado o livre-arbítrio. Agora, claro, né? Dependendo do arbítrio que você livremente escolher, você terá consequências. E aí é uma escolha muito pessoal, né? Então, se o Bassani confia em Deus e acredita em Deus, assim como eu também, não posso exigir que todo mundo
pense dessa maneira, senão a gente começa a discutir nossas crenças e isso dá origem a guerras. O Flávio está falando aqui, fato, Luiz, porque a fé vem de Deus. Basta fazermos uso dela para alcançar primeiro o que vem de Deus. As obras vão ser alcançadas através do seu esforço, da sua busca, do seu trabalho. Ok, o Flávio acredita que a fé vem de Deus. Eu gostaria de deixar aberto que outras pessoas que têm outras crenças também pudessem manifestar essa crença, né? E de novo, pessoal, esse é um exercício individual, né? Quando basta fazermos uso dela para alcançar o primeiro, essa é uma fala do Flávio, uma crença do Flávio. Tem gente que talvez não acredite nisso, né? Aí o Flávio alinhava aqui, isso aí cada um tem a sua escola. Aí isso chama exatamente o que eu acabei de falar, né? Então essa é a ideia. Então o Flávio manifesta a fé dele aqui, é muito bem-vindo para isso. O Bassani manifesta a fé dele aqui, o que é muito bem-vindo para isso. E outros poderão manifestar sua fé também por aqui, que também serão muito bem-vindos. A ideia é que sejamos todos conectados por uma mesma energia, né? Até onde eu me lembro, né? Até onde eu sei, o Buda não era budista, Cristo não era cristão, Maomé não era muçulmano, né? Então, o que havia de comum entre essas pessoas? O amor que eles queriam compartilhar com o próximo, né? E aí depois surgiu o cristianismo, surgiu o budismo, e aí as teorias e as filosofias e as doutrinas começam a aparecer. Mas os precursores das doutrinas não eram as doutrinas, né? Cristo era judeu, e a partir dele nasce o cristianismo. Mas isso é uma outra história. Eu só estou falando isso para que a gente não se dogmatize, pelo menos não nesse espaço aqui. Você tem o direito de dogmatizar, obviamente, mas nesse espaço é um espaço livre, onde as pessoas possam manifestar a fé que tenham em qualquer elemento ou religião que coadune. A minha, você já sabe, eu já falei, mas ela é a minha, e o outro tem a dele, o outro tem a dele e o outro ali, e a gente pode, com isso ainda assim, sentar e conversar e confraternizar, independentemente da fé de cada um de nós. Mas o mais importante, que fica como mensagem final dessa nossa conversa, é o seguinte: ok, você tem fé em Deus, ou tem fé em Buda, ou tem fé em Alá, ou tem fé em Maomé. Como é que você transforma essa fé em obras? Como é que você estende isso ao outro? Como é que você compartilha isso com outras pessoas? Como é que de fato isso te torna alguém melhor? Aí é que o buraco fica mais embaixo. Porque aí é aquilo que o Flávio falou, né? Eu ajoelho e oro como se tudo dependesse de Deus, mas eu levanto e trabalho como se tudo dependesse de mim. Como é que você conecta essa crença em Deus com a sua ação e a fé como ponte entre você e essa ideia divina e sagrada? Aí que a coisa fica bacana, porque tem gente que acha que praticar a fé é ir na igreja. Não sei, não acredito que seja isso não. Eu posso até, indo à igreja, potencializar a minha fé, mas a minha fé será materializada quando eu sair da igreja e estender ao próximo outras virtudes, como a caridade, a esperança, a justiça, a temperança, a prudência, a fortaleza. E aí nós vamos trabalhar. Então, a fé sem obras é morta. Concordo com você, Célia, né? Um ser humano com ideias e sem ação é um ser humano com ideias e sem ação, sem obras. Então você deve conhecer muitas pessoas, têm muitas ideias, mas ele não implementa a ideia. Por quê? Porque ele tem a ideia, mas ele não confia nessa ideia. Ele não acredita nessa ideia. Ele não tem fé nessa ideia. Então essa ideia não vai nascer. Se não vai nascer, já é morta. Ok, galera? Então olha só, valeu por hoje. Antes da gente terminar, só quero dizer mais uma vez, a Jornada Sherpa que aconteceu sexta, sábado e domingo foi muito legal. Se você quiser saber mais sobre isso, me inscreve e anota na sua agenda aí, em 13, 14 e 15 de novembro. 13, 14 e 15 de novembro. Data provável para a segunda edição do Desafio Sherpa. Vamos mudar para Desafio Sherpa, porque Jornada Sherpa está confundindo com Jornada Leg,
e aí começa a fazer muita confusão, tá bom? Então, galera, vocês vão saber mais sobre o desafio Sherpa ao longo desse período agora, tem muito tempo pela frente ainda vamos organizar muita coisa que aprendemos juntos aí nessa primeira edição, mas dia 13, 14 e 15 de novembro vai ter o desafio Sherpa, e você está convidado a participar. Nós vamos abrir as inscrições bem mais para frente, não agora, mas ainda em outubro a gente vai abrir as inscrições para o pessoal que se inscrever antes ganhar um desconto, e quem se inscrever depois pagar o preço cheio, tá bom? Galera, olha, obrigado pela companhia mais uma vez. Amanhã às 7 horas tem Jornada Leg, segundo episódio da 4ª temporada, vamos falar sobre esperança, tá? A segunda virtude dos templários, esperança. E vamos aí, ó, terminando essa live, vamos pensar como implementar, como fazer uso da fé e como construir uma obra a partir dela. Se você já está fazendo isso, boa. Se ainda não está, começa, tá bom? Galera, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, até amanhã. Valeu, obrigado, tchau.